Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia e podermos juntos meditarmos, rezarmos a Sagrada Palavra de Deus. Comece o seu dia nessa presença amorosa de um Deus que está sempre a caminhar conosco, de um Deus que não desiste de nós, apesar das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Aliás, é pelos nossos pecados que Deus caminha conosco. Deus quer sempre nos conduzir à sua graça, nos conduzir ao seu braço misericordioso e amoroso. Por isso, respire Deus e sinta Deus entrando nas suas células, nas suas entranhas. E assim você se torna toda Deus. Porque Deus não está fora, Deus está dentro de nós. E é através da nossa respiração que nós fazemos com que Deus seja totalmente visto, percebido por cada um de nós, sentido a sua presença em nós. É nesta certeza, deste sentir, deste acolher Deus em nós, que nós queremos começar alegre, feliz, mais um dia que Deus, o arquiteto do universo, o arquiteto do amor, preparou para cada um de nós mais este dia santo. O evangelho que nos é dado hoje é Marcos, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus se depara com as ideias perfeccionistas, puritanas, legalistas dos fariseus e mestre da lei. Mais uma vez a temática é o sábado, onde eles trazem como o meio para dizer: eu não concordo contigo. Amados irmãos e irmãs, nós só podemos acolher, aderir ao Evangelho de Jesus Cristo quando nós somos capazes de nos apartar, quando nós somos capazes de dizer não às nossas ideias egoístas. Não é possível aderir à vontade de Deus comungando, alimentando as nossas ideias egocêntricas
egoísta e que nos faz somente um humano dilacerado e distante de Deus. Aqui, pelo visto, os fariseus não estão dispostos a deixar de mão para trás as suas ideias puritanas, mas, pelo contrário, persistem nelas, fortalece cada vez mais essas ideias egoístas. Jesus aqui se encontra, portanto, ali na sinagoga. E ali se encontrava alguém, um homem, da mão seca. Os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria alguma coisa em dia de sábado. Se observa Jesus quando queremos imitá-lo. Se observa Jesus quando deseja fazer o que ele está nos pedindo. O observar aqui deste evangelho não é para imitar, mas para rejeitar. É um observar condenatório. E em seguida, Jesus, percebendo a artimanha, a maldade deste grupo, Jesus se dirige àquele que está necessitado e diz: levanta-te e fica aqui no meio. Ora, quem está à margem, quem é rejeitado, quem é excluído, só existe um lugar para esta pessoa na ótica de Deus. É o centro, é o meio, é o lugar de destaque. Aqueles que são excluídos, Deus traz para si. Deus chama para o meio o lugar dos filhos de Deus. E ali, então, Jesus dirige agora ao grupo que deseja condená-lo. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? É interessante que eles não respondem nada, porque querem continuar com as suas ideias egoístas, querem continuar com as suas ideias que exclui, que mata. Então Jesus diz o texto que ele ficou cheio de ira e tristeza. A tristeza de Jesus certamente era porque este grupo gostava de persistir no egoísmo deles. Não estavam dispostos a dar passos para Deus, mas queriam continuar no seu pecado. Queriam persistir nas suas mazelas. E aí então Jesus dirige novamente ao homem da mão seca, estende a mão. E o ato de estender a mão é o ato da cura que precisava este homem. E ali diz o texto que a sua mão ficou curada. Caríssimos irmãos e irmãs, não é o pecado, não é a maldade da humanidade que vai impedir Deus fazer o bem. Não é a maldade de alguns grupos da igreja que vai impedir de Deus realizar a sua misericórdia e o seu amor. Depois que Jesus realiza esta cura, esse grupo imediatamente vai tramar a forma em que virão matar Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, é o início do texto do Evangelho de Marcos. E já no início do texto, Jesus recebe a sua sentença de morte. E a sua sentença de morte já é sabida. É porque ele faz o bem. É porque ele promove o bem, promove a vida àqueles que não a têm. Rezemos a Deus, que nos dê a coragem de Jesus para defender sempre a vida e que essa defesa nunca nos deixe longe dela. Que a graça de Deus sempre caminhe conosco e nós sejamos fortalecidos com o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.